Dinossauros habitam a Terra há 230 milhões de anos e agora estão num livro recheado de poemas e rimas. Um abecedário de dinossauros. Essa é a história de hoje na série infantil do Arte Letra. É daqui a pouco. Até já! E no programa de hoje eu converso com Luiz Anelli e Celina Bodenmiller, autores do livro Abecedinos. Celina, Luiz, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Arte Letra de hoje. Obrigada a você também. Bom, Luiz é paleontólogo e a Celina é dona de uma livraria. Contem pra gente como é que vocês decidiram escrever juntos um livro infantil. Bom, ser paleontólogo é uma coisa muito legal. E ter uma livraria também é uma coisa muito legal. E nós nos conhecemos no lançamento de um livro, do meu primeiro livro maior sobre os dinossauros, né, que é o Guia Completo dos Dinossauros do Brasil. E então, antes disso, a Celina já tinha necessidade que algum paleontólogo fizesse uma oficina na livraria dela. Bom, não fui eu que acabei indo para lá, mas teve muito sucesso a oficina. As crianças adoram dinossauros. E no lançamento do meu livro, ela foi me prestigiar e nós nos conhecemos. E anos depois nós namoramos. Hoje somos casados e adoramos escrever livros juntos. Tá certo. Que é muito divertido. Escrever sobre dinossauros e interagir com uma pessoa que não é da área, mas que gosta e se diverte com os dinossauros é uma coisa muito boa. Então foi um casamento muito interessante. E Celina, eu queria perguntar para você um pouquinho da sua história antes dessa livraria, né? Porque você começa com uma biblioteca itinerante, assim, né? Recolhendo livros, entregando livros, quando era muito jovem. Isso foi uma porta de entrada para você ter a sua livraria? Conta um pouco para a gente sua história. Ai, Cris, eu acho que não foi uma porta de entrada para ter a livraria, mas foi um ponto de conexão com a leitura, né? Eu sempre estudei em escola pública e nas escolas que eu estudei, o acesso a livros, a leitura, era bastante limitado. Então, quando eu era pré-adolescente, eu trabalhava com uma senhora que tinha uma biblioteca na casa dela. E essa biblioteca era móvel, funcionava dentro de um automóvel, uma Brasília. E ela tinha vários clientes e ela alugava os livros. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha acho que 11, 12, por aí. E aí eu ia com ela para ajudá-la. E a gente entregava o livro, batia na porta da pessoa, entregava o livro que a pessoa estava alugando e retirava o que ela tinha alugado na vez anterior. Então eu fazia isso, controlava as fichinhas e tal, e a gente circulava pelos bairros da cidade de São Paulo, entregando, retirando livros. E enquanto ela dirigia, eu lia. Então a minha formação como leitora, vamos dizer, se estabeleceu a partir... Foi um ingrediente assim, significativo na construção da minha pessoa como leitora, de aproximação com a literatura. Foi isso. Tá, e Luiz, você é paleontólogo, né? Você tem uma formação específica em paleontologia. Eu gostaria que você contasse pra gente como é essa formação em paleontólogo, né? O que é preciso fazer para ser um paleontólogo e que também explicasse o porquê. No início do programa, eu não disse que os dinossauros habitaram o planeta como se eles não existissem mais, mas porque eles habitam e ainda estão entre nós. Bom, para ser paleontólogo, hoje, no Brasil, é só como pós-graduação. Né? Não existe, ninguém entra na universidade para fazer um curso de paleontologia, como engenharia, biologia ou geologia. Não existe. Então, só como mestrado e doutorado você se especializa na área da paleontologia.
Para isso, você pode ter um diploma de médico, engenheiro, jornalista... Qualquer área. Qualquer área. Mesmo em ciências humanas? Mesmo. Você pode ser formado em filosofia, fazer uma prova, prestar uma prova e ingressar num mestrado para paleontologia. Mas o ideal é que você faça geologia ou especialmente biologia. E então, com um diploma de biólogo ou geólogo, você já tem um substrato melhor para trabalhar com paleontologia. Então, você aí faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalhando com restos vegetais, paleobotânica, com restos de vertebrados, restos de invertebrados, com pólen e várias distintas especializações dentro da paleontologia. De fato, nós hoje ainda vivemos na era dos dinossauros. No que diz respeito aos continentes e à fauna, eles ainda são a fauna de vertebrados tetrápodes mais diversificadas do mundo. São as aves. Elas são mais diversificadas dos polos aos trópicos. Tem 2 vezes ou 3 vezes o número de espécies de mamíferos do que qualquer outro réptil. A gente podia dizer que o sabiá é um dinossauro? Sim, pode dizer e deve dizer. É um dinossauro, a garça, o avestruz, o beija-flor. São dinossauros terópodes, daqueles carnívoros grandalhões. A evolução miniaturizou um grupo de dinossauros. Os dinossauros foram os inventores das penas. E já, ainda como dinossauros não voadores, miniaturizados, alguns deles aprenderam a usar as penas para o voo. Então aí são o grupo de maior sucesso hoje sobre os continentes. E você, com essa formação e também com uma produção de divulgação científica, né? E aqui eu tenho um exemplar dessa produção científica sobre dinossauros, você decidiu fazer, junto com a Celina, esse livro infantil que é o Abecedinos. Então, como é que foi para você sair um pouco da parte mais científica, mais restrita, para uma visão mais ampla de divulgação, mais popular? Bom, foi difícil, mas a Celina me ajudou de diferentes modos, né? Eu comecei a escrever os grandes livros para estudar. Era uma forma de eu estudar, eu escrever, né? Você é melhor para se trabalhar a linguagem, para se explicar, e para reter o conhecimento. Como nós temos muita leitura e o conhecimento se dissipa, há 10 anos atrás eu percebi que eu precisava escrever as coisas que eu estudava. E essas coisas foram transformadas em livros. E hoje foi a grande coisa da minha vida, é sentar e escrever sobre a pré-história do Brasil, né? Bom, nós fomos convidados para escrever um livro para crianças. E eu não tenho experiência com esse público, mas a Celina tem. E ela praticamente escreveu todo este livro em poemas, né? E, por sorte, eu precisava explicar um pouco as coisas dos poemas, então ele tem uma seção que explica o que estava acontecendo aí, né? O verso sobre o Archaeopteryx mostra essa conquista do voo pelos dinossauros. E falando do Archaeopteryx, né? O poema é: com roupa feita de pena, uma ave voa ao léu. Archaeopteryx em cena, tem dinossauro no céu. Isso aí. É um verso maravilhoso, né? É lindo. E esse verso tem a sua explicação abaixo, mostrando que Archaeopteryx é hoje considerada a primeira ave, o primeiro dinossauro voador.
Celina, conta pra gente como é que foi a experiência de escrever um livro sobre dinossauros infantil, destinado especificamente para crianças, né, bem pequenas. Bom, primeiro que foi muito divertido, né? Porque eu acho assim, o meu olhar, a minha contribuição para o livro foi ter o olhar do leigo, de quem não, de quem desconhecendo o assunto se surpreende a cada coisa interessante que descobre, né? Então, esse olhar de leigo, de falar, nossa, isso me surpreendeu, isso é diferente, isso é engraçado, acho que me possibilitou ir pensando as coisas para colocar nos versos. A minha contribuição, acho que vem também do formato do livro, de ser um abecedário, que é um livro muito divertido, as crianças adoram abecedário, parece um joguinho, uma sequência que elas vão decorar. Então, é um livro que existem outros abecedários para crianças feitos, e de dinossauros não havia nenhum. E a necessidade do livro que a editora nos pediu era um livro para crianças que estão bem pequenas, em fase de alfabetização. E a gente consegue tratar com a informação científica correta, de uma maneira muito divertida, porque as crianças adoram as rimas pela sonoridade, porque elas decoram as rimas com o texto com facilidade. Essa escolha do abecedário é muito legal, né? E foi super divertido, a gente brincava com os versos. Na verdade, fazer um livro numa equipe, né, que tem autores, tem a ilustradora e tem um editorial também, pessoas na editora, que vão fazendo uma costura. O livro é feito a muitas mãos, né, e cada um dá a sua contribuição. Então, como você acabou de dizer, é abecedinos porque é o abecedário dos dinossauros. Isso. Como é que foi feita a seleção dos dinossauros para que eles coubessem no livro? Um dos critérios era que abrangesse dinossauros cujos fósseis foram descobertos em todos os continentes. Então, a gente imaginou, vamos conseguir dinossauros de todos os continentes para colocar um mapa e sinalizar onde eles foram encontrados. E também colocar os dinossauros do Brasil, alguns dinossauros no Brasil que são como a nossa pré-história, são desconhecidos de crianças e de adultos. Então, esse também foi um critério para a gente escolher. E o critério de, esse é legal, puxa, será que esse dinossauro tinha 2 corações? Nossa, isso é incrível. Né? Qualquer pessoa se espanta de falar, nossa, será que um dinossauro daqueles grandões poderiam ter 2 corações? Existe essa possibilidade. Né? Um dinossauro que poderia inocular um veneno, como uma cobra faz, isso pode ser interessante. Dinossauro com pena? Dinossauro é passarinho? Todas essas questões são super legais e curiosas, né, para apresentar para a criança. E daqui a pouco eu volto com Luísa Nelly e Celina Bodenmiller. E o livro Abecedinos. Não saia daí. O Arte-Letra volta já. O Arte-Letra está de volta e hoje eu recebo Luísa Nelly e Celina Bodenmiller, autores do livro Abecedinos. Luiz, antes do intervalo, você estava dando uma aula para a gente de paleontologia, né? E eu tenho certeza que, assim como eu, nossos espectadores agora estão muito curiosos para saber de museu de paleontologia no Brasil, né? Você poderia indicar alguns para os nossos telespectadores? Poderia. Bom, há 20 anos atrás tinha 2 ou 3 museus de paleontologia no Brasil. Hoje existem muitos. Grandes exposições, pequenas exposições, né? Bom, para quem vive em São Paulo, acho que na cidade de São Paulo, um museu super legal é o Museu de Zoologia. Lá no Ipiranga, o Museu da USP. Tem dinossauros, tem animais modernos, grandes dinossauros, animais da fauna pleistocênica, museu super legal. Outro museu que eu gosto muito, sempre gostei muito, com poucas coisas sobre dinossauros, mas com outros fósseis legais, fica no Parque da Água Branca,
o Mugel, ali perto da Estação Barra Funda. Um museu muito bacana. E, claro, o museu onde eu trabalho, no Instituto de Geociências da USP. Lá está montado um grande dinossauro de 12 metros. Foi o primeiro esqueleto de dinossauro montado na cidade de São Paulo. E um lindo museu de mineralogia com muitos fósseis para serem vistos lá na cidade universitária. O livro, o Abecedinos, foi selecionado para integrar o catálogo de Bolonha, né? E esse catálogo apresenta o melhor da produção editorial ao público infanto-juvenil. Contem pra gente como é que vocês reagiram quando souberam dessa seleção do catálogo. Como é que foi isso? Esse livro, ele só nos dá alegrias, né? Desde de quando a gente começou a fazer até agora, ele só nos dá alegrias. E ele ter sido selecionado para Bolonha foi uma delas. Foi super legal, porque esta seleção é feita pela Fundação Nacional para o Livro Infanto-Juvenil. São especialistas de literatura, pessoas no país que trabalham com literatura, que estudam essa matéria, que selecionam livros que vão ser apresentados no exterior. Então, eles passam por uma peneira bem boa, né? Então, os livros que fazem parte de um catálogo que vai ser conhecido na Feira de Bolonha, que é uma feira muito importante que acontece na Europa e onde estão livros do mundo todo sendo apresentados. E a gente tem essa experiência internacional em Bolonha, mas a gente também teve não sei se eu posso comentar a respeito da outra experiência que a gente teve fora do Brasil com ele, que também nos alegrou muito este ano, que o livro foi escolhido para fazer parte de livros que crianças americanas vão estudar ciência este ano lá. As crianças do 4º ano do ensino fundamental, de 6 escolas no estado de Utah, adotaram esse livro porque no 4º ano eles estudam fósseis e eles estudam em língua portuguesa. São crianças americanas que têm um segundo idioma na escola. E neste ano eles estudam ciências em português. Então é este livro aqui, não é uma tradução? Não, exatamente, é em português. Né? É em português. Existe lá uma coordenadora pedagógica, professoras brasileiras, todo um corpo de educadores do Brasil que fazem o currículo e as adaptações e escolhem as obras que as crianças vão ler para desenvolver a aprendizagem da língua portuguesa. E eles aprendem através do estudo de uma disciplina. Então, no 1º ano eles fazem, por exemplo, a educação artística, eles fazem em português. No 2º ano, a geografia, por exemplo. No 4º ano, é ciências. E aí, alguns livros são escolhidos para estudar. E o Abecedinos a gente esteve lá, conversamos em cada escola, um por um, com grupos de crianças que estavam estudando. Foi muito, muito, muito legal. Experiência muito bacana mesmo. E algo muito interessante da Abecedinos é que é um livro muito divertido sobre dinossauros. Os dinossauros parecem ser animais muito divertidos, né? Talvez a criança que leia até queira ter um dinossauro de estimação. E isso é muito diferente de uma imagem que a gente tem, né, talvez advinda do cinema, dos dinossauros super ferozes, de dinossauros super bravos, amedrontadores. Com isso, com essa nova imagem, essa imagem divertida, vocês quiseram fazer alguma diferença para essa imagem que a gente tem, típica dos dinossauros ferozes, bravos? Sim. Se você fizer um safari num parque africano, você vai se surpreender como, na maioria do tempo, você vai ver os animais descansando, olhando um para o outro, e não aquelas perseguições e matanças que nos passam na televisão, né? Ou nos documentários. Documentários sobre os leões, o leão caçando o tempo todo, né? Documentários sobre crocodilos, quero ver crocodilo matar os outros. E os dinossauros os livros sobre dinossauros não são diferentes. Você pega um livro de dinossauro em qualquer estante de livraria, eu costumo dizer, você vira assim, perseguição, matança, fuga, desespero, sofrimento, né? E nós, conversando, os dinossauros faziam muitas outras coisas. Os dinossauros se divertiam,
Os dinossauros migravam, os dinossauros construíam ninhos, cuidavam da sua família, né? Buscavam alimento, cuidavam uns dos outros, se comunicavam. Então, o dinossauro é muito mais do que essa matança e perseguição. E eu gostaria de acrescentar, assim, o livro tem uma coautora, menina, e uma ilustradora menina também. Exatamente. Né? E aí já vou pegar o gancho da ilustração, que é da Graziella Mattari. Isso. E o que vocês acharam desse resultado final, né, do livro com as ilustrações? Celina, como é que foi? Eu acho o desenho da Graziella extremamente delicado e o Luiz, ao longo do trabalho de ilustração do livro, deu orientações a respeito das paisagens, da vegetação, de outros animais, de outras possibilidades de enriquecer a ilustração, porque as crianças que não leem adoram esse livro também. Então, esse é um livro também para a criança que não lê. Elas querem aprender a ler, então. Querem aprender a ler. Então, tudo que está representado no livro, o Luiz orientou a Graziella a colocar cogumelo, perereca, o que pode e o que não pode no tempo dos dinossauros que estão ilustrados no livro. Então, ele ficou muito bonito. Você vai encontrar muitos cenários diferentes. E dessa seleção, tem algum dinossauro que vocês particularmente gostem mais? Eu tenho. Qual que é o seu, Luiz? O meu é o estegossauro. Eu adoro o verso do estegossauro. Estego significa telhado, por causa das placas que ele possui nas costas, que lembram aquelas lâminas que eles cobrem as casas na Europa. São como escamas. E sauro é lagarto, então o estegossauro é o lagarto telhado. E a Celina acertou em cheio o versinho. Você pode ler? Posso. Rabo que espeta e que fura, vem com telhado também. Genial é a arquitetura que o estegossauro tem. É maravilhoso. E no final do livro eu estou segurando, estou ao lado de um estegossauro, né? A Graziella me desenhou bem, parece assim um Jeca Tatu ao lado do meu dinossauro preferido, né? E como é que tem sido a resposta das crianças? É uma delícia. A gente recebe fotos, vídeo de criança lendo os versos, começando a ler. É uma coisa muito bonita ver a criança começando a ler, aprendendo a ler, falando um versinho nosso. É muito, muito comovente, né? E é uma resposta muito boa com essa indicação para Bolonha, com essa adoção nos Estados Unidos. Aqui, ele é um livro que vende muito bem aqui em São Paulo. Eu tenho uma livraria, então eu estou presente na livraria também. É muito legal de conversar com as pessoas. A gente tem um pequeno acervo de réplicas. A gente pode conversar um pouco melhor sobre o livro com as pessoas e dar uma divulgação mais interessante para o livro. Ele é um livro muito querido das pessoas. E você já tem novos projetos em vista, juntos, separados, não sei, mas conte um pouco para a gente. Sim, nós temos outros projetos. Aliás, esse segundo livro, abaixo, esse é um projeto pós-Abecedinos, né, que é um livro sobre a pré-história do Brasil. Ele é um livro de divulgação científica. Sim, é um livro né, de divulgação científica, também. serve para os alunos do ensino médio, para os alunos nas universidades e para professores do ensino médio. Né, é o primeiro livro sobre a pré-história do Brasil, pela sua abrangência, né? São 70 figuras, ilustrações, feitas pelo Júlio Lacerda, que é um ilustrador da pré-história brasileira. Assim, é uma forma de se conhecer a pré-história do Brasil como ela nunca foi vista. Eu posso dizer que este livro é um ótimo livro para quem se interessa pelo assunto. Então, eu não acho que seja assim, eu li este livro, ele é uma linguagem que está ao alcance de uma pessoa que não é da área desse tipo de estudo. Ele é um livro muito bom de leitura. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo assunto, dinossauros e pré-história,
eu acho que vai gostar demais. A partir de que faixa etária a gente poderia indicar? A partir de 12 anos, 13 anos, até o início da universidade. É um livro super legal, com muitos conceitos ligados ao ensino médio, ao início da faculdade, né? Mostrando que muito de tudo que hoje nós vemos no Brasil, no relevo, na geografia, no clima, na fauna e na flora, na verdade é uma herança da nossa pré-história, né? Como o nosso presente foi construído ao longo de centenas de milhões de anos, neste mesmo lugar onde nós estamos. Desertos existiram aqui. O Brasil já esteve coberto por geleiras, por grandes vulcanismos que cobriram quase metade do território brasileiro. É uma história, nós temos uma pré-história fascinante. Luiz, Celina, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Arte e Letra. Eu tenho certeza que, assim como eu, nossos telespectadores aprenderam muito hoje, estão muito curiosos e vendo com outros olhos os dinossauros. Muito obrigado. Muito obrigada. No programa de hoje, eu entrevistei Luiz Anelli e Celina Bodenmiller, autores do livro Abecedinos. O Arte e Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!